dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de caso criminal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Rayna Rison. Como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje, como sempre, eu vou listar os gatilhos, abuso infantil, estrangulamento e aborto. Ok? Rayna Rison nasceu no dia 6 de maio de 1976 em Indiana, nos Estados Unidos. Seus pais se chamavam Ben e Karen, e ela também tinha uma irmã mais velha chamada Lori e uma irmã mais nova chamada Wendy, então a Rayna era do meio. A família vivia em uma cidade pequena considerada super segura, de um lugar onde não tem assassinatos, o que eu achei bem impressionante considerando que fica nos Estados Unidos. A gente tá tão acostumado a ouvir casos de assassinato vindo dos Estados Unidos, mas aquela cidade era conhecida por ter um recorde de ficar anos sem um só assassinato. Eu fiquei muito impressionada. A Rayna, ela teve uma infância normal, muito boa, porém aos 11 anos de idade, e agora fica pesado, ela começou a ser molestada por alguém da família, na família mesmo. Infelizmente ela ficou grávida aos 13 anos de idade e a família ajudou a fazer o aborto, mas a polícia nunca foi chamada porque a pessoa que abusava da Rayna ameaçou toda a família a ponto de eles terem medo dessa pessoa. A gente já vai falar dele, ok? Mas todo mundo tinha medo desse cara, então ninguém chamou a polícia. Ele parou de molestá-la depois que ela ficou grávida, mas ele continuou na família, tá? No ano de 1993, a Rayna estava no ensino médio, ela adorava estudar e tocar instrumentos. Ela tocava o clarinete, o oboé e a flauta. Aos 16 anos, ela trabalhava em uma clínica / abrigo de animais, era uma veterinária, mas também era um lugar onde ficavam animais de rua que foram encontrados machucados, esse tipo de coisa, e eles procuravam adotar, né, esses animais e tal. Então era um abrigo e também era uma veterinária, e ela sonhava em ir pra faculdade para se tornar veterinária, era o sonho da vida dela. Ela parecia ter melhorado de todos os traumas da infância, né, ela estava indo super bem, ela estava seguindo em frente muito bem, né, e é isso que importa. A Rayna também tinha um namorado chamado Matt Elsa. Os dois se conheciam desde a escolinha primária, eles eram amiguinhos desde muito novos, mas só agora no ensino médio que ele finalmente teve coragem, assim, de pedir ela em namoro. Eles terminaram e voltavam algumas vezes, mas agora era real, assim. Agora ela estava determinada a ter um relacionamento com ele, e ele também estava determinado a manter esse relacionamento com ela. Então eles estavam super felizes que tudo estava dando certo finalmente. A Rayna era uma menina gentil, esforçada, inteligente, e todo mundo sabia que ela teria um futuro brilhante pela frente. Até o dia 26 de março de 1993. Era uma sexta-feira. Depois de um dia normal no colégio, a Rayna foi pra casa, trocou de roupa, e depois disso ela iria pro trabalho. Ela tinha um turno de 2 horas só na veterinária, e depois ela ia pra um encontro com o Matt, um jantarzinho romântico. Então ela saiu pra trabalhar no turno das 16 horas, vestiu uma calça jeans e uma camiseta só pra trabalhar, né, porque ela trabalhava com animais, então ela ia se sujar e tal, então ela era sempre calça jeans e camiseta. E por cima da camiseta, porque tava um pouquinho frio, ela colocou uma jaqueta preta esportiva do Matt, uma daquelas jaquetas de futebol americano, sabe, aquelas jaquetas que a gente conhece de filme americano. E ela já tinha carteira de motorista, então ela foi dirigindo até a veterinária e lá pelas 7 horas da noite o Matt apareceu em casa pra buscá-la pro seu encontro, né? Mas a Rayna não tinha chegado em casa ainda. O pai dela disse que ela provavelmente estava só atrasada, mas ela demorou tanto pra chegar que eles começaram a ficar preocupados. Então eles ligaram pro abrigo de animais, mas depois das 7 da noite o abrigo já estava fechado. Então, como ela estava demorando muito, eles estavam bem preocupados, o Matt decidiu dirigir por aí e ver se encontrava ela, porque ela tinha carro, ela podia ter dirigido pra algum lugar e ter batido o carro, alguma coisa pode ter acontecido, ela podia ter parado numa oficina, porque deu algum problema, furou o pneu, alguma coisa assim, nunca se sabe. Então ele resolveu sair pela cidade dirigindo só pra ver onde é que ela tava, né? E o carro dela não estava no estacionamento da clínica, então todo mundo ficou ainda mais preocupado, porque ela tinha sumido, ela não estava em lugar nenhum. Então os pais ligaram pra irmã mais velha dela, que já era uma mulher casada, tinha a própria casa e tal, e perguntaram se ela tinha ido visitar a irmã, alguma coisa assim, mas a irmã também não sabia onde ela estava. Ninguém sabia onde ela estava. Lá pelas 10 horas da noite, a irmã mais nova dela, Wendy, chegou em casa. Ela tinha ido ao cinema e ela também disse que não tinha visto a Rayna em lugar nenhum. Então a Wendy e o pai foram juntos
para a delegacia, onde eles fizeram um boletim de ocorrência para o desaparecimento da Raina. Mas os policiais, é claro, como sempre, pessoas muito úteis, né, nesses casos, eles disseram que se o carro havia sumido, então ela provavelmente tinha ido para algum lugar em segredo. Que ela tinha fugido, ela tinha ido para algum lugar e ela logo voltaria, que era para esperar um dia inteiro para poder fazer esse boletim de ocorrência e comunicar o desaparecimento da Raina. Bom, é óbvio que no dia seguinte a Raina não tinha voltado para casa ainda, então a família tentou telefonar para vários amigos e parentes perguntando se ela tinha ligado para eles, se ela tinha pedido para dormir na casa de alguém, vai que ela não conseguiu avisar, vai que o telefone quebrou, alguma coisa assim. Então eles ligaram para todo mundo, mas não, ninguém sabia onde ela estava. Então a família toda imprimiu panfletos, os amigos saíram por aí falando, perguntando sobre a Raina para toda a comunidade, e foi só aí que a polícia resolveu começar a investigar esse caso, porque perceberam a comoção que isso estava gerando na comunidade. Todo mundo gostava da Raina, todo mundo conhecia a Raina, então por que a Raina fugiria, sabe? Tipo, todo mundo conhecia ela, teria avisado alguém. Então a polícia começou a investigação. Eles fizeram um apelo na mídia para que quem tivesse visto a Raina na noite de sexta-feira mandasse informações. Eles descreveram as roupas dela e a jaqueta do Matt, principalmente, porque a jaqueta do Matt não estava em casa e ela provavelmente levou porque estava mais friozinho e ela gostava de andar por aí com a jaqueta dele. Então a jaqueta do Matt era tipo o item mais reconhecível do guarda-roupa dela naquele momento. Ah, eles também falaram do modelo do carro dela, é claro. Várias pessoas ligaram e algumas delas deram a mesma informação. Várias pessoas viram um carro parado na frente do abrigo de animais por volta das 6 horas da tarde. 2 homens e uma menina que se parecia com a Raina, e eles estavam discutindo, pareciam estar brigando. Então a primeira coisa que a polícia pensou foi que o Matt, né, o namorado da Raina, talvez estivesse mentindo, talvez ele tivesse visto ela naquela noite, discutiu com ela, com algum amigo, e alguma coisa aconteceu. Eles interrogaram o Matt, mas perceberam que não, ele não era um suspeito, ele realmente não fazia ideia de onde a namorada estava e ele tinha seus álibis também. Então, no dia seguinte, a polícia recebeu uma ligação de alguém que achava ter encontrado o carro da Raina. O carro dela estava abandonado numa área mais deserta da cidade, numa estrada assim bem fora da cidade. Foi comprovado, eles olharam a placa, olharam o carro e era assim, o carro dela estava aberto. Inclusive o porta-malas do carro estava aberto, as chaves estavam na ignição, a bolsa da Raina estava no banco do passageiro, com todos os seus documentos, carteira, tudo lá. Ou seja, não foi deixado lá por ela de propósito, porque estava tudo lá, dinheiro. Obviamente, alguma coisa aconteceu, o carro comprovava que ela não desapareceu por conta própria. O veículo foi examinado e não havia nenhum DNA estranho, o que, nossa, muito frustrante, né? Não tinha nenhum DNA estranho, nenhuma impressão digital estranha no carro dela, o que foi muito revoltante. Ah, e também não tinha sangue no carro, né? Porque eles acharam que se ela tivesse sido atacada dentro do carro, se tivesse tido algum acidente, podia ter sangue no carro, mas também não tinha. E também não tinha nenhum sinal de acidente no carro. O carro estava em perfeitas condições. E a última coisa que foi encontrada no porta-luvas do carro foi um anel masculino, um anel de colégio, o que eu não consigo explicar bem assim. É tipo um anel de formatura, só que todo mundo de um colégio tem, o que é estranho. Eu nunca tinha visto nada sobre isso antes, mas pelo visto eles fazem isso nessa escola da Raina. Mas aquele anel era masculino. Então eles acharam que podia ser do Matt. O Matt olhou e disse que não era o dele, porque, primeiramente, a Raina costumava usar o dele e o dele tinha o nome dele escrito. Ele mesmo mandou gravar o nome dele no anel, e então não era o dele, e provavelmente a Raina estaria usando o anel dele. Então ele sugeriu que aquele anel podia pertencer a um cara chamado Jason Tibbs. O Jason Tibbs era um ex-namorado da Raina. O relacionamento dos dois tinha sido bem curto, assim, questão de meses. A família não gostava dele, o Matt não gostava dele. É claro, o Matt queria ter um relacionamento com ela, então ele tinha um ciúminho. Se gostaram por um tempo e aí pararam de se ver porque ninguém gostava muito do Jason. Mas o Jason nunca superou a Raina de verdade. Por que as pessoas não gostavam do Jason, né? Porque ele era um valentão. Ele tinha saído do colégio, cometia muitos roubos, batia as pessoas. Ele era esse tipo de valentão. Ele ainda dava muito interessado na Raina, como eu disse, deixava isso bem claro pra quem quisesse ouvir. Até pra algumas pessoas ele ainda dizia que ela era a namorada dele. O que é bizarro, assustador. Não seja essa pessoa. Então, é claro que a polícia achou ele suspeito, né? Depois que ouviu que toda essa perseguição e o fato dele já ser um valentão e etc. Ele foi interrogado e disse que um tempo atrás ele tinha ajudado a Raina a consertar o carro. Tirou o anel
e deixou lá no carro, né? O anel era sim dele, mas ele disse que, tipo, ajudou ela a consertar o carro uma vez e deixou o anel lá sem querer. E na noite de sexta-feira, né, pra checar o seu álibi, o Jason estava dando aulas particulares para duas meninas chamadas Jamie e Misty. Lá pelas 9 horas, ele saiu com seus amigos. E sim, parece estranho, mas aparentemente as meninas confirmaram que estavam tendo aulas com ele nesse horário. Estavam dizendo que ele, tipo, largou o colégio e ele se defendeu dizendo que tá, só porque eu larguei o colégio quer dizer que eu sou burro. Todo mundo achou isso meio estranho. E a gente já vai ver depois que realmente não faz sentido. A polícia decidiu então falar com uma colega de trabalho da Raina, mas ela disse que ficou doente na noite de sexta-feira e foi embora um pouco mais cedo e deixou a Raina com as chaves pra ela mesma fechar a clínica. Chaves reserva, sabe? Já que ela tava se sentindo muito mal, ela foi pra casa assim, tava muito mal, não aguentava ficar mais uma hora ali pra cuidar da clínica, deixou a Raina e a Raina é que ia fechar o lugar. Então eles precisavam descobrir quem eram esses homens que apareceram no último horário da clínica pra conversar com a Raina, né? Porque alguma coisa aconteceu. O Matt, o Jason e o cunhado da Raina, Ray McCarthy, fizeram testes de polígrafo com a polícia porque eles eram os principais suspeitos, mesmo depois de todas essas entrevistas. Tinha que ter alguma coisa errada e esses 3 eram os principais suspeitos. Aparentemente só um deles não passou no teste, o Ray McCarthy, mas a gente vai falar mais um pouquinho sobre eles depois. A polícia então empacou. No caso, eles resolveram fazer mais uma conferência de mídia, falar de como estavam as investigações. Eles não deram todos os detalhes do que eles tinham até agora, mas eles pediram mais uma vez a ajuda do público. Quem viu ela, quem viu qualquer menina ruiva, de cabelo cacheado longo, com as roupas da Raina, por favor, fale, sabe? Não importa nem se era ela de verdade ou não, mas se você acha que a viu, liga pra gente, sabe? Eles estavam bem desesperados. E eles também anunciaram uma recompensa de $6.000 pra quem soubesse do paradeiro da Raina. Não parece muita coisa, mas como era uma cidade pequena e era uma família que não tinha muito dinheiro, eles foram arrecadando aqui e ali e a recompensa era de $6.000. Então o tempo foi passando. O FBI entrou na investigação e o programa America's Most Wanted também participou das investigações, fazendo todo um segmento sobre a Raina. Foi aí que uma nova pista foi encontrada. Em uma estrada muito distante de onde o carro foi encontrado, a jaqueta preta esportiva do Matt que a Raina usava foi encontrada pendurada em uma árvore. Parecia que ela tinha sido jogada assim e ficou pendurada num galho de árvore. Uma das equipes de busca pela Raina passou por aquela área dias antes e a jaqueta não estava lá, o que indicava que o culpado estava observando as buscas e estava colocando aquela pista ali no meio de um lugar que já havia sido buscado pela equipe de propósito. Em uma nova conferência, a recompensa por informações sobre a Raina subiu para $36.000, porque graças ao programa de TV e o FBI eles conseguiram aumentar bastante essa recompensa. Mesmo assim, não houve nenhuma pista até abril de 93. Um mês depois do desaparecimento da Raina, um homem foi pescar com a sua filha. A menina foi passear pela beira do rio e encontrou um corpo. A polícia foi chamada e era a Raina. Ela havia levado uma pancada na cabeça e foi morta por estrangulamento. Seu funeral foi no dia 1º de março e toda a comunidade apareceu, inclusive os policiais. Eles estavam de olho quem estava agindo estranho, sabe? Tinha alguém ali no funeral que parecia que estava triste demais ou triste de menos, esse tipo de coisa. Eles acreditavam que o assassino era alguém que ela conhecia, alguém em quem ela confiava. Ela pode ter pego carona com a pessoa ou permitido que a pessoa entrasse no seu carro, né? Também pela maneira que ela foi morta, estrangulamento, e foi estrangulamento pelas mãos da pessoa. É claro que não haviam impressões digitais porque ela passou um mês jogada na água. Foi uma coisa muito pessoal, a pessoa enforcou ela com as próprias mãos. Então era alguém que conhecia ela, alguém que tinha muita raiva por ela. 2 semanas após o funeral, eles resolveram focar no Ray McCarthy. Ray McCarthy, então, eu falei dele algumas vezes já. Ele era o marido da Lori, a irmã mais velha da Raina. Ele era cunhado da Raina e ele tinha falhado no teste do polígrafo. Lembra? O Ray também estava incondicional por ter molestado uma criança no passado. Na verdade, foi o Ray
que molestou a Raina, foi o Ray que engravidou a Raina quando ela tinha 13 anos de idade. E mesmo assim a irmã continuava com ele, continuava casada com ele, e a família continuava aceitando ele, na família, no geral. E eles tinham muito medo do Ray McCarthy. Como eu disse, o Ray simplesmente ameaçava toda a família, eu não sei como, mas ameaçava, e todo mundo tinha medo dele. O Ray foi questionado algumas vezes e mudou a sua história algumas vezes, mas no geral ele disse que estava fora da cidade na sexta-feira em que a Raina foi morta. A polícia conseguiu um mandado de busca para a casa do Ray, assim como os carros dele e da esposa, e dentro da casa haviam 2 armas e um taser. Taser é uma maquininha de choque. No meio da investigação, então, quando os carros do casal estavam sendo analisados, o Ray simplesmente chegou na delegacia dizendo que ele não estava fora da cidade no dia que a Raina desapareceu e que ele passou na lojinha de animais para conversar com ela porque ele não sabia onde a esposa estava. Agora, primeiramente, quem foi que deu o direito dele de falar com ela? Ele não tinha esse direito. Pois é, ele disse que chegou na lojinha, perguntou onde a irmã dela estava, ela disse que não sabia, e aí ele foi embora, e foi só isso. Essa foi toda a comunicação que eles tiveram naquele dia. Mas depois disso, ele saiu da cidade e foi pra um motel, e ele disse que só não disse isso pra polícia porque ele não queria que a esposa dele descobrisse que ele foi pra um motel naquela sexta-feira. Mas aí eu te pergunto, se ela não te deixou, se ela não se divorciou de você depois que você estuprou a irmã mais nova dela, por quê? Ela ia se divorciar de você depois que você passou uma noite no motel. Prioridades. Bom, os carros do casal foram analisados e não tinha nada além de sangue de veado, porque o Ray era caçador. E deu. Era só isso. Um ano depois, em novembro de 1994... um homem chamado Larry Hall foi preso por tentativa de sequestro. Ele também era procurado por ser suspeito em um caso de homicídio. Na sua van, eles encontraram vários jornais e artigos sobre meninas desaparecidas, recortados. Algumas dessas manchetes eram sobre a Raina. Não só isso, como tinha um frasco de anticoncepcionais na van dele com a etiqueta R. Risen, Raina Risen, o que é muito estranho, né? Pois é, foi descoberto que ele falsificou essa etiqueta. Ele basicamente comprou anticoncepcionais e colocou uma etiqueta com o nome da Raina porque ele gostava de fingir que ele tinha sido o culpado desse crime. Ele confessou pra polícia, mas a polícia logo percebeu que aquilo não fazia o menor sentido, que ele não era a pessoa que assassinou a Raina. E aí ele foi liberado, mas ele acabou sendo preso, se eu não me engano. Pois é, ele foi liberado do caso da Raina porque a Raina não foi abusada sexualmente. No seu corpo não havia nenhuma evidência de abuso sexual e o Larry gostava de abusar sexualmente das suas vítimas. Ele foi preso e foi sentenciado à prisão perpétua em 1995 por 5 diferentes casos de assassinato, mas ele não tem nada a ver com o caso da Raina. Voltando então, a polícia continuava considerando o Ray McCarthy como seu principal suspeito. 5 anos após o assassinato, o Ray foi preso por causa do assassinato da Raina Risen, porque eles achavam que tinham evidências o suficiente contra ele, mas as provas eram quase todas circunstanciais e um juiz determinou que ele não poderia ser preso com as provas que a polícia tinha. Então ele foi liberado em 99. Só em maio de 2008, quando um prisioneiro em Indiana, um assassino chamado Ricky, que tinha 14 anos de idade na época que a Raina foi morta, resolveu dar ali as suas informações. Ele resolveu contar pra polícia que naquela sexta-feira ele se escondeu na fazenda da família pra fumar maconha. Tá, tudo bem, isso é relevante, por quê? Olha só. Ele tinha 14 anos de idade, se escondeu num celeiro pra fumar maconha. De repente, o carro da irmã mais velha dele deu a ré pra dentro do celeiro e ele se assustou e se escondeu. Ele não queria que ninguém soubesse que ele estava fumando. Então, ele viu o namorado da irmã dele, chamado Eric, e o Jason Tibbs saindo de dentro do carro. Jason Tibbs, o ex-namorado da Raina. Os dois estavam discutindo e eles tinham feito alguma coisa terrível, assim, eles pareciam bem nervosos com o que eles tinham acabado de fazer. Então um deles abriu o porta-malas do carro e lá dentro havia um corpo. Ou pelo menos parecia que havia um corpo. O menino, né, ele estava escondido, então ele não viu nada em detalhes, mas ele disse que parecia ser uma menina ruiva morta.
Ele não sabia quem ela era, ele continuou escondido porque ele não queria se meter em encrenca, mas os dois rapazes entraram no carro novamente e foram embora. Então, aparentemente, Eric e Jason mataram a Raina. Mas por que esse cara simplesmente apareceu contando essa história, né? Que estranho, simplesmente assim aparece pra contar isso depois de anos. Pois é, primeiro porque ele não queria nada em troca e ele tinha medo das pessoas acharem que ele queria alguma coisa em troca. Ele realmente não queria nada em troca dessa informação e ele, tipo, não sabia o que fazer com a informação. Ele ficou vários anos na cadeia pensando o que eu vou fazer com essa informação. A menina foi morta e eu tenho quase certeza que foram esses dois. Como é que eles vão acreditar em mim? Como é que eles vão acreditar que eu não quero nada em troca? Então ele ficou muito tempo pensando nisso. Opa, conseguiu então fazer essa confissão para a polícia e a polícia foi atrás do Eric Freeman e do Jason Tips. Eric Freeman, no início, se recusou a falar sobre a Raina e eles não podiam prendê-lo sem provas. E se a única prova que tinham contra ele era essa história de um prisioneiro, eles não iam conseguir prendê-lo. Eles ofereceram um acordo de imunidade pra ele, mas mesmo assim ele não disse nada, ele estava sendo um amigo bem leal pro Jason. Meses depois ele finalmente concordou com o acordo, mas aí a polícia resolveu se fazer de difícil, não deram a imunidade pra ele e só 5 anos depois, eles esperaram 5 anos pra dar imunidade pro Eric e ele falar o que ele sabia. Ok. 2013, Eric Freeman confessou que ele e Jason foram até o abrigo de animais falar com a Raina. Lá o Jason estava implorando para ela voltar para ele, dizendo que ela devia terminar com o Matt e etc. Mas ela não queria, simples assim, ela não queria voltar a namorar com ele. A briga foi ficando cada vez pior até que o Jason deu um soco na Raina e começou a estrangulá-la. O Eric ficou muito assustado, pediu que ele parasse, mas o Jason simplesmente a matou. Então o Jason abriu o porta-malas do seu carro. Não, no carro da namorada do Eric, perdão. Eles estavam com o carro da namorada do Eric. E aí o Jason colocou o corpo da Raina no porta-malas do carro da namorada do Eric. E os dois foram pra casa da fazenda da namorada do Eric pra falar no que eles tinham acabado de fazer. Basicamente a namorada do Eric, que é a irmã do rapaz que contou essa história pra polícia, eles moravam juntos na casa da fazenda, mas enfim, os dois dirigiram até a fazenda da família, discutiram sobre aquilo e o Jason simplesmente decidiu que estava tudo resolvido, que ele ia se livrar do corpo e que aquilo nunca aconteceu. E foi isso. Eric seguiu essa regra pro resto da vida, aquilo nunca aconteceu. A polícia então conversou com todas as pessoas que haviam confirmado o álibi do Jason, né, porque elas haviam mentido pra polícia e elas disseram que sim, que elas mentiram. E toda aquela história de aula pra 2 meninas e depois sair com os amigos era tudo mentira, mas é porque todo mundo tinha medo do Jason e o Jason ameaçou essas pessoas. Pois é, no dia 23 de agosto de 2013, aos 39 anos de idade, Jason Tips foi preso pelo assassinato da Raina. Dia 7 de novembro de 2014, Jason foi considerado culpado e sentenciado a 40 anos de prisão, podendo conseguir liberdade condicional em 2034. A sentença foi baixa sim, porque ele era menor de idade na época do crime, e também pelo tempo que ele passou na prisão esperando o seu julgamento. A família Risen criou uma bolsa de estudos chamada Raina Risen Memorial Fund na universidade local, e em fevereiro de 2018, Ray McCarthy faleceu na prisão aos 52 anos de idade. Sim, ele continuou molestando crianças durante toda a vida. Essa foi a história de hoje, bem triste, bem conturbada, né? Ela simplesmente não tinha um tempo. Todo mundo andava em cima dessa menina. Coitada. É isso. Como sempre, muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada se você deixou o seu like, se você deixou o seu comentário, se você se inscreveu no meu canal. Minhas redes sociais estão na descrição. E muito obrigada, Felipe Kanzi, por ser membro do meu canal. Se você que está assistindo gostaria de ser membro, é só clicar no botãozinho aqui embaixo. Você consegue muitos vídeos com antecedência, mais de um dia de antecedência, e você também consegue ver alguns vídeos exclusivos que só os membros podem ver, ok? Muito obrigada por assistir, pessoal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!